E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós vamos dar continuidade à interface do nosso aplicativo Listou, que a gente já começou a fazer a interface no vídeo anterior. A gente vai terminar aqui nesse vídeo. Hoje eu vou fazer o vídeo um pouquinho mais rápido, a gente vai trabalhar aqui um pouquinho mais rápido nessa interface, porque eu já expliquei coisinha por coisinha no outro vídeo de interface. E nesse vídeo agora a gente só vai trabalhar um pouco mais rápido para a gente já terminar logo essa interface e partir para a parte de banco de dados e ações e tudo mais, beleza? Lembrando que se você ainda não é inscrito aqui do canal, já se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho e deixa aquele like para poder estar me ajudando aí, beleza? Vamos pro vídeo aqui. Antes de você começar esse vídeo, eu vou te pedir um favorzão. Eu vi que tinha muita gente me seguindo no meu Instagram pessoal, então eu vou deixar aqui, eu criei um Instagram para Flow Code Academy. Segue lá o Instagram da Flow Code Academy, @FlowCodeAcademy, não tem erro. Eu vou deixar ele passando aqui também, se você não souber como escreve. Segue lá que eu vou trazer conteúdo pro Instagram em breve, pessoal. Ainda não tô conseguindo trazer muito conteúdo lá no Instagram, justamente porque eu tô gravando o vídeo aqui pro canal, gravando as aulas do curso e terminando a plataforma, beleza? Mas eu vou trazer mais conteúdo lá no Instagram, pode complementar a sua criação de aplicativos, beleza? Valeu, segue o vídeo. Já estou aqui com o nosso Flutterflow aberto. Aqui você pode ver que já tem a interface anterior que a gente criou no vídeo anterior, né? E ela já está toda certinha aqui do jeito que a gente criou. Bom, algumas coisas que eu percebi olhando aqui agora é que essa setinha daqui, ela não está apontando diretamente aqui para o nosso botão, parece que ela está apontando um pouco para fora. Então, para já resolver isso daí, eu já vou adicionar aqui um padding do lado dele, para ele poder apontar diretamente para o botão. Agora sim ficou muito melhor, né? Então agora eu vou, antes de começar a fazer a próxima tela, eu vou renomear essa página aqui, que ela está com o nome de Home Page. Eu vou colocar só Home dessa forma, porque eu prefiro trabalhar com nomes menores nos nomes da página. Principalmente se for um aplicativo que vai rodar na web. Não é o caso desse daqui, ele é focado 100% no mobile, mas se fosse um aplicativo que fosse rodar na web, isso daqui ia importar, porque isso muda o endereço ali da rota, né, da página. Beleza? Bom, como a gente está trabalhando com o Flutterflow, ele indica para a gente que tem algum bug ou alguma coisa que não está correta aqui em cima. Isso daqui me incomoda muito, então para já resolver isso daqui, eu vou clicar aqui e vou clicar aqui para setar para gerar os arquivos de configuração do Firebase novamente, né? Porque a gente adicionou a autenticação e a opção também de storage, e ele ainda não tinha atualizado. Então, vou aguardar ele configurar isso daqui para assumir aquela mensagenzinha de erro ali. Ele já terminou aqui e já assumiu a mensagenzinha de erro ali. Então, agora eu vou dar continuidade aqui à nossa interface, beleza? O que eu vou fazer aqui para agilizar, e é o que eu faço mesmo no dia a dia na maioria dos aplicativos, né? Quando dá para a gente fazer, a gente faz, é duplicar essa página aqui. Então, vou simplesmente vir aqui e clicar aqui em Duplicate Page. Pronto, eu tenho um layout exatamente igual. A gente não quer que o layout seja exatamente igual, mas a gente não vai precisar refazer ele inteiro, como por exemplo essa parte de cima aqui, que na outra parte ela é igual. Então o que eu vou fazer aqui é mudar o nome dessa página, eu vou clicar aqui na página, né? Vou alterar o nome dela aqui, o nome dela vai ser Lists. Ele bugou aqui, então o que eu vou fazer? Eu vou clicar na página anterior aqui e voltar nessa, e agora ele desbugou. Então, vou clicar aqui em List, vai ser o nome dessa página. E agora a gente vai trabalhar nessa página aqui de acordo com o nosso arquivo do Figma. Aqui no nosso arquivo do Figma, a gente consegue ver que tem uma lista de listas, né? O usuário ele vai poder criar uma lista e aí ele vai exibir uma lista de listas aqui. Então, o que a gente vai fazer é simplesmente voltar aqui, apagar. A gente não precisa apagar esse container aqui, na verdade, porque ele tem aqui um container exatamente igual. Então, a única coisa que é diferente nesse container aqui... Deixa eu só dar um F5. Bom, eu só atualizei aqui o Figma, porque ele estava com o tema Light. Eu não gosto do tema Light, que agride muito a minha vista, então eu mudei aqui para o tema Dark e ficou até melhor aqui de eu identificar o que é o que, beleza? Então, se a gente clicar aqui nessa primeira lista, você vai ver que ela tem um fundo diferente de branco, que não é o caso aqui desse container. Ele tem um fundo que está unset, ou seja, ele está transparente.
Então o que eu preciso fazer aqui de primeira já é adicionar esse fundo, e aí ele já ficou ali certinho. Se você tiver usando um tema dark, eu aconselho você a cadastrar essa cor aqui, né? Se você for usar um tema dark, e aí quando o usuário tiver um, ele vai ser um, quando o usuário estiver usando outro, ele vai ser outro. Então, o background secundário que tá ali é esse mesmo aqui. Geralmente o Flutterflow avisa a gente, então o que eu vou fazer já é alterar aqui pro background secundário. Pronto. Agora a gente vai poder trabalhar em cima disso. Eu vou deletar essa imagem aqui e deletar esses textos aqui. Por enquanto a gente não precisa deles, eu vou querer só esse container aqui. Bom, e aqui a gente voltando no Figma, a gente consegue ver que a gente tem um container aqui que ele está se adequando ao tamanho do que está aqui dentro. Então a gente vai fazer a mesma coisa aqui no Figma. Então eu vou clicar aqui e vou apagar essa altura aqui. Pronto, você vai ver que ele sumiu ali, ele praticamente sumiu, porque a altura ela está se adequando ao que está dentro. Eu vou também apagar essa imagem, já que a gente não precisa dela, e eu vou ter que trazer isso daqui para fora dessa coluna aqui, que aí nesse caso não tem necessidade da gente ter essa coluna. Bom, e aí o que eu vou fazer aqui? A gente tem uma coluna que ela está bem pequenininha aqui no centro, porque ela está aqui com alinhamento no centro e ela está com o Flexible ativo. O que eu vou fazer é simplesmente clicar aqui para ele maximizar o tamanho dessa coluna e o botão de mais ficar lá embaixo. Então essa coluna ela vai ter o tamanho máximo desse tamanho aqui e o botão de mais ele vai ficar aqui embaixo. Como a gente vai ter várias listas aqui dentro, né, vários quadradinhos, eu vou ativar essa opção aqui de scrollável. Dessa forma, a gente vai conseguir scrollar essa coluna aqui. E aí você vê que essa coluna aqui, ela aconteceu um problema que ela diminuiu o tamanho de novo. Ela ficou como se ela fosse flexível, né? Porque nesse caso aqui, quando ela se torna scrollável, ela precisa ser flexível. O que eu posso fazer é clicar aqui para ele pegar o tamanho máximo do restante ali, né? É só clicar aqui nesse quadrado branco. Beleza, a gente já tem uma coluna no tamanho máximo. Agora a gente vai montar esse container aqui dentro ali dessa coluna. Então, o nosso container ele já está criado, porque a gente copiou o container aqui do home, né? Eu preciso dessa borda e de uma cor ali dentro. Então, agora eu vou clicar nesse container aqui. Vou voltar aqui para ver como tá. Aqui temos um ícone aqui em cima. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é criar uma column, porque eu vou precisar colocar uma coisa embaixo da outra, e o que faz isso é a coluna. Dentro dessa coluna, eu vou adicionar um ícone. E aí você pode adicionar um ícone dentro de um container ou um icon button. Nesse caso aqui, eu vou adicionar um icon button que já vai me facilitar aqui a minha vida. Então, eu vou só alterar o tamanho e as cores. O tamanho dele aqui na nossa interface é de 32 por 32. E o tamanho do ícone dentro é 13. Então, a gente vai colocar a mesma coisa. Um size 13. Pronto, agora eu vou trocar esse ícone aqui para o nosso set de ícones. Se você ainda não sabe como colocar o seu próprio set de ícones, eu criei um vídeo aqui no canal, vou deixar ele aqui no card, para você ver como colocar o seu set de ícones da maneira correta, porque muitas vezes ele vai dar problema e você tem que corrigir. Então, olha lá o vídeo lá que eu já ensinei certinho como colocar. Eu vou selecionar aqui o meu ícone e vou mudar a cor dele. Bom, a cor dele aqui é essa cor aqui que, se eu não me engano, eu coloquei ela como cor secundária. Então, se eu vier aqui em Fill Color, eu vou selecionar a cor secundária. Na verdade, esse Fill Color aqui ele é a cor de fundo do botão, né? Então, eu vou selecionar aqui essa cor de fundo do botão, na verdade. A cor de fundo, na verdade, é essa daqui, né? Então, eu vou vir aqui e colocar essa cor aqui de fundo. Colocado essa cor de fundo, eu vou alterar a cor do botão. E aí, o botão, eu sei que é o secundário aqui. Então, ele já ficou assim. Eu vou remover essa cor aqui de borda, porque no nosso não tem. Colocar 0. Certo? Então o nosso botãozinho aqui ele já está criado. Só achei que ele ficou um pouco grande, então vou diminuir um pouquinho o tamanho. 12. Eu achei que ficou bom. Vou deixar dessa forma. E essa coluna aqui, você vê que ela não está pegando o container inteiro, ela está só aqui no pequenininho, né? Para resolver essa questão, você pode simplesmente clicar aqui e ele vai pegar todo o axis, né, que seria todo o tamanho aqui do container, beleza? O que você pode fazer também é no próprio container, né? Tem aqui essa opção de child, você pode desmarcar essa opção
E aí deixa eu voltar a coluna pro normal aqui dela. Opa, aqui no centro. E aí você vê que a coluna continua pegando o inteiro aqui, né? O tamanho inteiro. Se você vier aqui no Child e selecionar que ele vai ficar no meio, ele vai diminuir o tamanho dessa coluna, não é? Ah, isso. Ele diminuiu o tamanho da coluna. Então, eu vou deixar isso aqui desmarcado para poder a coluna pegar o tamanho total aqui do nosso container. E aí, o que eu vou fazer com esse ícone aqui é colocar ele, né? Vou vir aqui na coluna e eu vou clicar nesse ícone e colocar ele alinhado aqui na direita, para ele poder ficar igual ele está aqui no Figma. Percebendo aqui que o ícone já aqui no ícone, eu percebo que ele tem um espaçamento, né? Você vê que ele tem um espaçamento aqui e um espaçamento aqui. Então, eu vou clicar em Alt aqui, segurar o Alt para ver o espaçamento. A gente sabe que o espaçamento é 8 por 8, né? E aqui, dessa lista, né? Da lista e dos outros ícones. Para cá, você vê que ele tem 24. Então, eu vou padronizar o tamanho aqui, né? Dessa coluna aqui, eu vou padronizar. Na verdade, eu vou botar só aqui na direita o tamanho de 8. E agora, quando eu adicionar os outros ícones, eu adiciono o padding nos outros ícones, nos outros itens, né? E aí vai ficar mais fácil. Então, eu vou adicionar o texto aqui nesse... Vai ser o lista frutas, né? No caso aqui é o nome da lista. Então, quando o usuário criar uma lista, ele vai vir para cá já com o nome que o usuário criou. Então, vou alterar vou deixar por enquanto lista de frutas mesmo, para poder a gente prosseguir aqui e depois, quando for fazer a versão final, a gente faz isso daqui dinâmico, certo? Então, eu vou copiar aqui a mesma coisa da fonte, né? Então, ela vai ser bold. Vou confirmar aqui. 18 e a cor correspondente. 18 e a cor correspondente. Essa cor correspondente aqui, acredito eu que eu não cadastrei ela, né? Essa cor ela não está cadastrada. Mas eu vou vir aqui e cadastrar ela, porque depois a gente vai transformar isso daqui em um tema dark e a gente precisa dela cadastrada, né? Então já coloquei ela aqui como uma custom color. Vou definir ela aqui e botar ela com o nome texto lista. Eu vou deixar dessa forma aqui. Na verdade, vou botar título lista. Beleza, então isso daqui ele ficou centralizado. Não é interessante ele ter ficado centralizado. A gente vai precisar ele aqui na esquerda. E aí, para resolver isso, é só eu clicar aqui. Agora, eu vou adicionar aquele padding que eu falei. E aí você tem duas formas de fazer isso. A primeira forma é você vir aqui e adicionar direto no item. Tranquilo, ele vai ficar ali o padding. A segunda forma é você, na verdade, envolver esse widget em outra column, porque como vão ter outros widgets que vão ficar embaixo dele, que tem o mesmo padding, a gente consegue colocar isso direto na coluna, e aí a gente já poupa um trabalho. Então, o que eu vou fazer aqui é deletar isso daqui, né? Eu já tinha colocado esse padding, e colocar ele aqui nessa coluna. E aí, para fazer isso, é só eu botar ele aqui diretamente na coluna. Beleza, agora eu vou definir essa coluna aqui no canto esquerdo. Pronto, já ficou com o padding ali que eu preciso. Porém, quando eu for adicionando os outros widgets aqui, eles também vão precisar do padding no lado direito, né? Principalmente esse widget aqui que ele pega inteiro. Então, eu vou vir aqui já e adicionar ele com 24 aqui também, para ele poder já pegar do outro lado. O que eu posso fazer aqui agora é, ou eu aumento aqui o cross-axis, mas só que aumentando aqui o cross-axis, o texto ele fica grandão. Não é um problema, tá? Mas, na verdade, eu vou deixar assim mesmo e depois eu resolvo essa questão, certo? Porque como ele está dentro da outra coluna, a gente não vai conseguir colocar ele da mesma forma que a gente fez nesse container aqui. Só que eu envolver isso daqui em outro container, mas aí a gente vê conforme vai fazendo, beleza? E aí aqui a gente tem, se a gente der um zoom aqui, né? Você vê que tem uma imagem e ela tem uma bordinha branca e aqui tem um mais dois aqui, que seriam quantas pessoas tivessem ali na sua lista, né? Para a gente fazer isso, a gente vai ter que fazer um stack dentro dessa coluna para um item ficar em cima do outro. Então a gente vai vir aqui e vai adicionar um stack dentro dessa coluna. Beleza, então aqui está o nosso stack. E aí, dentro do stack, eu vou adicionar
uma imagem. Beleza. Aqui a gente tem duas opções. Ou a gente adiciona uma imagem e muda aqui a borda dela, ou a gente adiciona direto aqui o widget de imagem redonda, que o próprio Flutterflow já fez aqui. Vou usar esse daqui dessa vez. E aí eu vou ver aqui o tamanho da imagem. Se a gente clicar aqui, é 24 por 24. Então ele vai ser 24. Só que o problema desse widget aqui é que a gente não consegue definir a borda dele. Para resolver isso, eu vou simplesmente dar um wrap aqui e colocar container. Beleza, ele ficou dentro de um container. E aí eu venho aqui, seleciono a opção circular e vou colocar 25 de tamanho. Por que eu coloquei 25? Bom, esse widget aqui ele tem 24. Então, se eu colocar o container com 25, ele vai ficar sobrando um pixel para fora. E aí eu posso simplesmente vir aqui nesse container e colocar um fill color nele, né? E selecionar a cor branca. Se eu não fizer nisso daqui, tô falando que é o primary background, então eu vou selecionar aqui primary background, sem problema. Então, se eu não fizer isso daqui, vai funcionar também. Eu posso adicionar isso daqui como borda e tudo mais. Só que a gente não vai ter esse efeito aqui que parece que é outra imagem, tá cortando essa imagem aqui de baixo, beleza? E aí agora eu vou simplesmente dar um duplicate e você vê que ele não mudou nada. Por quê? Porque ficou um por cima do outro. O stack ele tem essa característica, ele fica um por cima do outro. Então eu vou clicar aqui e ver qual a distância daqui para cá. É aproximadamente 20. Então eu vou simplesmente adicionar um padding aqui de 20 e aí você vê que ele ficou assim. Só que eu adicionei o padding no errado, né? Eu tenho que adicionar no de baixo aqui, que é o que ele tá num outro index. Então, agora sim. Só que ele ficou fora ali. Então, para resolver isso daqui, a gente vai diminuir esse padding, né? Eu botei errado, na verdade, né? Eu botei ele 20 e era 24. Beleza. Ele ficou errado aqui ainda, porque esse container aqui, ele ficou quadrado. Deixa eu remover aqui e botar ele redondo. Pronto. Agora ele vai resolver essa opção. Tranquilo. Então agora ele ficou certinho ali. O diâmetro tá 25 e o que aconteceu aqui é que a imagem ela tá pegando o widget inteiro, né? Para resolver isso daqui, eu vou simplesmente clicar aqui em Child e colocar centralizado. Pronto. Agora a imagem ela vai ficar centralizada ali dentro desse container e ela não pega mais o container inteiro. E você consegue ver aqui uma bordinha, não consigo dar mais uma, mas ela tá bem suave aqui. Para resolver isso daqui, eu vou na verdade colocar isso daqui, ou eu aumento o tamanho do container ou diminuo o tamanho da imagem. No 100%, essa imagem ela já está um pouco pequena. Então o que eu vou fazer aqui na verdade é aumentar o tamanho do container, que eu acho que vai ficar mais interessante. Então eu vou colocar esse container aqui com 26 de largura. E aí eu tenho que fazer isso no outro aqui também. Pronto. Aí agora eu vou duplicar esse container aqui, só que dessa vez eu vou excluir essa imagem e vou adicionar aqui dentro desse container um texto, né? Porque agora entra aquela somatória aqui de pessoas que tem nessa lista, que estão como convidados dessa lista. Então eu vou colocar aqui essa somatória e vou ajustar o tamanho do texto. Então o tamanho do texto aqui é o medium 12. Então a gente vai diminuir aqui para o 12 e colocar ele medium. E alterar a cor do texto para a nossa cor primária, que é o que está lá no outro. Beleza. Só que esse container, ele ficou por cima do outro container, porque o stack ele faz isso, né? E aí a gente precisa aumentar a distância aqui do outro container. Pronto. Aumentei para 40, porque eu dobrei, e ele já ficou certinho ali. Só que esse container aqui, se você observar, ele tem uma bordinha branca e aqui o texto ele tem uma bordinha diferente, um background diferente. Então eu vou copiar esse background aqui, é esse mesmo background que está aqui. Então eu vou definir ele aqui. Na verdade, vou fazer o seguinte, eu vou diminuir o diâmetro desse container aqui para 24 e vou adicionar uma borda de 2 pixels aqui. Na verdade, eu não preciso diminuir para 24, porque a borda ela aparentemente fica por dentro. Eu não sabia dessa informação. A borda parece que fica por dentro. Então, eu vou simplesmente adicionar essa borda aqui com o nosso primary background, que vai ser a cor da borda, e o fill color vai ser o nosso secondary background.
Na verdade, o Fill Color ele não vai ser o secundário background, não. Ele vai ser essa cor aqui. Cadê? Deixa eu ver aqui qual cor que é. É uma cor que ainda não está definida, né? Então, beleza. Eu coloco ela aqui manualmente e depois a gente mexe nisso. Tranquilo. Agora ficou certinho. Então, agora a gente já tem o nosso container aí certinho, igual tá aqui no Figma, né? Para ficar mais legal, eu vou pegar essa imagem aqui e vou colocar lá. Só para a gente poder ter uma representação. Beleza? Aí aqui no caso, eu vou mudar para asset, porque eu não quero fazer o upload dessa imagem em nenhum outro lugar, e depois eu excluo. Se você não excluir, esse asset aqui ele vai ficar ocupando um espaço desnecessário na sua aplicação, né? Se você for fazer da mesma forma que eu estou fazendo. Eu só estou fazendo dessa forma aqui para poder ficar mais intuitivo aqui a nossa aula. Mas se você estiver fazendo na sua aplicação, o ideal é que você mantenha ele aqui como network, se você não for puxar diretamente um asset, para você saber de onde que você está puxando essa imagem, beleza? Então, ó, agora a gente já tem aqui o nosso asset, e aí você vê que ele está exatamente igual aqui ao nosso container, beleza? Então agora a gente vai partir para o outro container. O que eu gosto de fazer aqui quando eu estou fazendo as aplicações é ir renomeando cada etapa. Então, por exemplo, aqui nesse stack, que eu sei que são os avatars, eu vou vir aqui, ó, e trocar o nome dele para avatars. E aí, dessa forma, eu sei onde está cada coisa, né? Então, agora falta esse texto aqui, né? Eu vou adicionar aqui uma row, porque a gente precisa adicionar as coisas lado a lado, né? E aí, essa row aqui, ela já tá pegando o espaço inteiro aqui da nossa outra coluna, certo? Só o que eu preciso fazer aqui nessa row é adicionar os textos aqui. Só que o que acontece? Esse texto, ele tá separado desse texto. Você tá vendo que um tá no início e o outro tá no final. E esse ícone, ele tá grudado aqui, ele tá separado, ele só tem um espaçamento de 4 desse texto aqui. E aí você percebe que isso daqui é uma outra caixinha, né? É um outro container. Então, a gente vai ter que fazer uma outra row dentro dessa row, né? Uma outra linha dentro dessa linha. E aí você vê que ela ficou aqui no cantinho, a menorzinha. Essa daqui é a linha principal e essa daqui é a outra menorzinha. E aí sim, dentro dessa linha, eu vou adicionar um ícone e um texto, beleza? E aí você vê que eles ficaram lado a lado. E aí eu já vou clicar aqui nessa linha e adicionar aqui, ó. Vou descer aqui e colocar aqui um items spacing de 4, que eu sei que é o espaçamento aqui que a gente viu, né? Agora eu vou colocar esse ícone e o texto. Só que antes eu vou clicar aqui para eu ver qual tamanho que tá o ícone. E a gente vê que é 12. Então eu vou clicar aqui, já mudar para 12 e ver a cor dele. Então a cor dele é essa daqui. Deixa eu só confirmar aqui uma coisa. São diferentes. Beleza, a gente vai colocar essa corzinha aqui, ó. Deixa eu só confirmar se ela já não é nenhuma cor que eu já tenho aqui. Ela é essa cor aqui, então eu vou deixar essa daí. E agora o texto, que é esse lista completa aqui. A gente já vê que o tamanho dele é 14. Então a gente vai vir aqui, colocar ele. Ele já tá com 14, né? Eu achei ele um pouco grande. Então eu vou diminuir ele um pouquinho aqui para 12. Não tem problema, tá? Você vê que uma coisa aqui no Figma tá um pouco diferente da sua aplicação e diminuir ou aumentar o tamanho é beleza, tranquilo. Porque quando você faz no Flutterflow, ele realmente fica um pouquinho diferente às vezes. Então não tem problema você ajustar ali o tamanho do texto, beleza? Então eu vou clicar aqui, selecionar a mesma cor e colocar aqui lista 1/7 completa. Só que esse texto aqui ele também está com o medium aqui, né? Se a gente vier aqui, ele está com o medium, então já coloquei o medium ali para ficar certinho. Beleza, eu preciso só mudar esse ícone aqui. Prontinho. Esse ícone, ele é um pouco grandão, então eu vou diminuir aqui mais ainda o tamanho dele para poder ficar um pouco melhor. Deixa eu ver, 10. Beleza, 10 ficou bom. Só que esse ícone, se você observar, ele tá saindo um pouquinho aqui da caixinha do ícone, né? E aí, para resolver isso daqui, ou eu seleciono outro ícone de lista,
que aqui tem vários aqui no Material, então até no Font Resume aqui a gente tem vários ícones. Deixa eu ver. Pode ser. Eu vou selecionar um ícone do Font Resume aqui e a gente configura ele com o mesmo tamanho. Tranquilo, ficou bom. E aí eu vou clicar aqui nessa row, eu posso clicar com o botão direito e clicar aqui em Duplicate, ou simplesmente apertar o Ctrl D. E aí beleza, ele criou uma aqui do lado, e agora eu preciso adicionar só o nome aqui do texto e trocar o ícone para este ícone aqui. Beleza, ficou bom. Então eu vou só clicar agora aqui na linha principal e vou separar esses ícones aqui, ó, em Space Between. Então, o que eu estou fazendo aqui é separando um no início e o outro no final, beleza? Então, pronto. Já ficou exatamente igual aqui. Só que a gente observa que aqui para baixo ele também tem 24 pixels de espaçamento. E aí eu vou vir aqui na nossa coluna principal, né? Na verdade, nessa daqui, né? E vou adicionar esses 24 pixels de espaçamento. Esse botão aqui, como ele ficou fora dessa coluna principal, ele tá com um espaçamento diferente aqui da lateral e em cima ele tá sem espaçamento nenhum. Só que se a gente clicar aqui no botão, você vê que ele tem 8 de espaçamento. Eu acabei não adicionando o espaçamento desse botão aqui nessa lateral. Então o que eu vou fazer é já adicionar esse espaçamento aqui para cima. Esse espaçamento, na verdade, ele nem era para estar dentro dessa coluna, certo? Ele era para estar só no ícone. Então eu vou só apagar ele daqui dessa coluna. E vou colocar ele aqui diretamente no ícone, né? Eu não tinha visto que eu tinha feito dessa forma. Mas beleza. Pronto. O espaçamento já está no ícone e a gente já tem uma tela exatamente igual aqui. Só que aqui faltou só um espaçamento para cima aqui, né? E aí, nesse caso, o espaçamento para cima é de 16 pixels. Então, eu vou selecionar esse container aqui, certo? E colocar um espaçamento nele para cima de 16 pixels. Quando a gente estiver fazendo os outros containers, né? Ele vai ser uma lista de containers aqui para baixo, né? Ele já vai vir com esse espaçamento de 16 pixels para cima. Então isso daqui já vai ajudar nos próximos aí. Por exemplo, se eu duplicar isso daqui para simular isso, você vê que ele já fica separado aqui com 16 pixels desse container aqui de cima. Uma outra alternativa que você pode fazer também, deixa eu vir aqui apagar esse espaçamento, é clicar na coluna principal. É até uma alternativa melhor, que é a mais correta de se fazer. E aí você coloca aqui, ó, Items Spacing, você coloca 16, beleza, ele já vai dar o espaçamento de 16 para cada item. E o Start Spacing, que é esse espaçamento do começo, eu clico e coloco 16 também. E aí ele já dá o espaçamento no começo, e aí você pode colocar no final, se o espaçamento for igual, tanto para o começo, tanto para o final, quanto aqui para os itens Spacing. Você pode só clicar aqui em Apply to Start e End, e ele já reproduz isso daqui no começo e no final da sua coluna, beleza? Eu prefiro fazer dessa forma, inclusive eu vou deixar assim, tranquilo? Então beleza, essa tela a gente já acabou, agora a gente vai vir para essa tela aqui. Eu vou explicar um pouco menos nessa tela e só vou fazer aqui, você pode observar aí no vídeo, tranquilo? Só para ser um pouco mais rápido. O nome dessa daqui, deixa eu clicar nela aqui, vai ser Inside List, que aí nesse caso vai ser dentro da lista, né? Quando a gente clicar numa lista, ele já vai cair nessa página que seria dentro da lista. Então, dentro da lista, a gente tem um menu aqui já diferente. Esse menu aqui, ele traz essas pessoas, né? E um botão para você adicionar mais, e um botão para você voltar, e um botão para você executar outras ações. Então, a princípio aqui, o que eu vou fazer é alterar essa primeira coluna aqui, e eu vou remover essa imagem. Vou também remover essa outra coluna com os textos, né? Vou apagar isso daqui, beleza? E a gente ficou com esse ícone aqui. Eu vou trazer ele para fora dessa coluna que ele está atualmente. Eu tenho que alterar o ícone aqui para um ícone de voltar. E eu posso procurar aqui uma setinha para voltar. Vou procurar uma com perninha aqui, ó, pronto. Tranquilo, nosso ícone de voltar já está criado. E a gente vai precisar desse ícone aqui com todas as pessoas da lista. Então vou vir aqui
no list e vou copiar ele daqui, porque é exatamente o que a gente precisa. Beleza, ele entrou ali no final. E para resolver isso daqui, é só arrastar ele para cá. Opa, ele tá entrando aqui embaixo do outro ícone, né? Para resolver isso, eu vou segurar e arrastar até ele ficar azul aqui embaixo do container, né? Pronto. Agora ele ficou aqui no meio. E agora eu só preciso mudar o texto aqui para um maisinho, que é o que tem ali no outro, e aumentar o tamanho. Beleza. Aqui a gente tem a mesma estrutura, só que aqui eu vou mudar a cor, vou botar o cinza, e aí eu posso selecionar o cinza. Pode ser esse cinza aqui, que é um pouco mais escuro, mas não tem problema. Bom, aqui ficou quase igual. Esse daqui, no caso, o mais, ele tá fora dos avatares das pessoas que já estão aqui dentro, né? Só que, na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar Ctrl Z aqui para voltar do jeito que ele estava, né? Que é com esse mais 2 aqui. Eu vou envolver esse stack em uma outra linha, né? Uma outra row. E aí, eu vou copiar esse container aqui e colocar ele dentro dessa row. Pronto. Aí aqui, eu vou clicar aqui, né? Para usar o mínimo possível. Ah, tá. O que aconteceu aqui é que, na verdade, ele tá com um padding aqui para lateral. Então, eu vou só remover esse padding aqui para ele poder pular mais ali. E aí, por que eu deixei dessa forma aqui? Porque quando tiver mais de 2 pessoas, eu vou ficar adicionando um avatar aqui para sempre, né? Então, eu deixei com aquele mais 2 ali mesmo, só para poder a pessoa se situar aqui que tem mais 2 pessoas. E aí, senão, ele ia ficar colocando avatar aqui para sempre até lá no final. Então, aqui eu vou colocar um mais agora, aumentar o tamanho e mudar a cor. Beleza. Também, além disso, né, eu tenho que mudar aqui a cor do fundo. Vou clicar aqui, é o fundo branco, que no nosso caso é o primary background. Tranquilo. Eu vou remover também essa borda, não precisa da borda. Na verdade, ele tem uma bordinha aqui, né, então eu vou colocar ela igual. Vou colocar ela com 1 pixel dessa corzinha aqui, que a gente não tem ela cadastrada aqui. Mas tranquilo. Então agora ele ficou dessa forma, ficou exatamente igual, e o ícone aqui do final eu preciso mudar. Como esse ícone ele é igual a esse daqui, eu vou dar Ctrl D nesse daqui para copiar ele. Eu vou trazer ele aqui para o final, né? O background é igual. Vou deletar esse daqui para a gente ter um trabalho só. Opa, deletei tudo. Vou deletar só essa coluna aqui e mudar o ícone para este daqui. Beleza, a gente já tem aqui a parte de cima exatamente igual. Agora eu preciso adicionar o nome da lista e se ela está completa e as tags, né? Então vamos lá. Como a gente já tem isso daí criado aqui na outra página, então o nome da lista e as tags, eu vou só copiar isso de lá. Então eu vou copiar isso daqui. Aí aqui eu vou apagar esse container, certo? Apagar isso daqui. Na verdade, eu vou deixar essa coluna, vou apagar só a imagem. E aí dentro dessa coluna eu colo aqui a nossa lista de frutas. Porque essa coluna ela tá que nem a primeira lá, né? Então a gente desmarca aqui o alinhamento para ela poder subir e marca essa opção aqui para ela poder crescer, certo? E aí agora falta adicionar essa tagzinha aqui. Vamos puxar ela aqui, adicionar ela aqui dentro da coluna. Beleza, já ficou exatamente igual. Agora eu vou trazer isso daqui para a esquerda, e aí para fazer isso você pode mexer no alinhamento direto da coluna, né? Só que aí, como todas as outras coisas elas são meio que alinhadas ao centro aqui, eu posso alinhar só isso daqui. Posso selecionar aqui e alinhar ele aqui. Opa. E aí eu posso só deixar dessa forma aqui e clicar aqui para ele poder alinhar à esquerda. Beleza. E aí dentro dessa coluna aqui, a gente vai dar um espaçamento entre esses itens, né? Então, se você observar, ele tem 16 de espaçamento até esse item aqui, e esse item aqui ele tem 16 até esse outro quadrado aqui. Então, o que eu vou fazer é adicionar na coluna já esses 16 de espaçamento. E já clicar aqui para ele aplicar também no começo e no final, beleza? E aí agora a gente vai adicionar
essa telinha aqui, né? Como ela é bem parecida com a tela inicial, eu vou clicar aqui na tela inicial e vou copiar ela daqui, beleza? Então, deixa eu copiar aqui essa coluna e vou jogar ela dentro dessa outra coluna. Pronto, então ela já ficou aqui. Aqui eu vou trocar a imagem, né? Eu já salvei lá do Figma. Vou colocar a imagenzinha menorzinha e mexer no tamanho dela. Bom, aqui no Figma, ela tá com 37 de largura por 52 de altura. A gente vai colocar mais ou menos a mesma coisa, 37 por 52. Beleza, ela já ficou menorzinha, já se adequou aqui ao nosso Figma. E aí você percebe que ele está aqui com um espaçamento de 100 pixels aqui para cima, certo? E aí, o que você pode fazer é simplesmente adicionar a mesma coisa. Como a gente já tem basicamente um espaçamento aqui na coluna, né? Ela já está com um espaçamento aqui, ó, de 24 pixels. Eu vou clicar aqui. Eu vou fazer esse distanciamento, como a gente já tem 16, eu vou colocar 84. Aí ele vai ficar com 100 de espaçamento ali para cima, beleza? E agora eu vou adicionar o mesmo texto aqui dentro, que é para quando o usuário não possui itens na lista ainda, né? Beleza. Aqui ele ficou o CRI aqui em cima. O que eu posso fazer é simplesmente dar um Enter aqui e ele vai descer, tá? Não tem muito mistério, não. Eu vou mudar a cor desse texto aqui para se adequar àquela cor ali, que no caso seria essa cor aqui, beleza? Então, ficou exatamente igual. Agora a gente precisa só adicionar esse botãozão aqui para a pessoa adicionar um item. Para fazer isso, eu vou clicar aqui dentro da coluna e adicionar um botão mesmo, beleza? E aí esse botão aqui no Figma, né? Ele tem um ícone. Esse ícone eu já salvei aqui, certo? Então eu vou copiar aqui o nome do botão, tirar ele aqui. Esse botão no Figma ele tá pegando esse axis inteiro aqui, né? Então vou fazer a mesma coisa. Na verdade eu vou ter que mexer aqui na largura do botão, botar em 100%. Beleza. Aí a gente vai ver a altura dele. No caso aqui ele tá como, deixa eu ver, 52. Tranquilo, vamos botar ela com 52. E vamos mudar aqui o texto para medium com 14. Então a gente vai vir aqui, ó, font size a gente vai colocar 14, medium ele já tá. Beleza, o fill color já tá tudo igual. A gente precisa descer aqui um pouquinho e selecionar um ícone para o botão aqui. No caso é esse ícone aqui, o ícone do botão. Só que ele ficou muito grande e aqui ele tá só com 12 pixels. Então a gente vai mudar aqui o tamanho desse ícone. Beleza. Vou botar 14, porque eu acho que vai ficar um pouco melhor. Tranquilo. Aqui no Icon Color eu posso mexer e posso não mexer. Eu não vou mexer porque ele já tá da cor que eu quero. Beleza, a gente já tem aqui a interface de adicionar o item. E agora eu preciso fazer essa interface aqui de lista, né? Da lista em si. Bom, essa interface aqui, só o que muda dessa daqui para essa daqui é esse texto aqui de adicione itens à lista. Então o que eu vou fazer vai ser adicionar essa lista aqui embaixo, que aí quando a gente faz uma condicional para quando tiver itens, né, esse texto aqui sumir. Então o que eu vou fazer é simplesmente vou apagar esse icon button aqui também, tá? Eu não tinha visto ele ali, mas ele não tem aqui na nossa interface. E agora eu vou adicionar aqui um checkbox. Para cada checkbox desse daqui, você vê que ele tem um backgroundzinho, né? Para quando ele ficar marcado, ele ficar roxo, beleza? Então eu vou adicionar isso daqui dentro de uma outra coluna. Deixa eu ir diminuindo aqui, né? E minimizando essas colunas e linhas aqui para poder ficar mais organizado. Beleza. Então eu vou trocar o nome dessa row aqui para trocar aqui pelo lado, trocar para header, para a gente saber que é o nosso cabeçalho. E esse daqui eu vou trocar para body, para saber que é o nosso corpinho ali. Beleza. Aqui a gente tem esse texto e essa row, beleza, isso daqui vai manter como tá. E essa coluna aqui é a única que vai sair, né? Eu vou trocar o nome dela aqui para lista vazia.
Só para a gente saber que a lista está vazia, ele vai aparecer. E agora dentro do body aqui, eu vou adicionar uma outra coluna para a gente poder fazer essa parte aqui do checkbox, beleza? Então, essa parte aqui do checkbox, a gente vai adicionar um container, tá? O container. A gente vai pegar a corzinha aqui de fundo, que é essa daqui. E a gente vai colocar a bordinha dela aqui, que vai ser essa daqui. Agora a gente vai colocar ela com 100% para ela pegar a largura inteira. E o tamanho dela a gente pode se adequar ao nome do item, né? Então a gente não precisa muito mexer na questão do tamanho. Eu vou deixar o tamanho dela vazio. Beleza. Deixa eu abrir aqui a coluna. E eu vou trocar já o nome dessa coluna. Eu vou colocar como checkboxes, para eu saber que são os checkboxes ali da lista, beleza? E agora eu só preciso adicionar um checkbox com o nome do item. Então aqui em container eu vou adicionar um checkbox. Na verdade eu vou adicionar uma linha, porque depois do checkbox vai vir o preço, beleza? Eu vou adicionar uma linha. Aí a gente já precisa ver aqui que ele vai ter um espaçamento de 16 para cada lado. Então eu já vou adicionar esse espaçamento aqui na linha. Eu vou clicar aqui para já adicionar em todos, 16 para cada lado. E aí dentro dessa linha eu vou adicionar um checkbox. Beleza. Checkbox. E o texto vai ficar dentro desse checkbox. Beleza. Na verdade, isso daqui, como a gente vai espaçar o texto do checkbox do preço aqui, eu vou precisar colocar isso daqui dentro de outra linha, né? Porque senão ele vai ficar um no começo, um no meio e outro no final. Então, eu vou colocar isso aqui dentro de outra linha. Vou arrastar o texto para cá. Pronto. Agora eu vou mexer nesse checkbox aqui, né? Para ele ficar igual o outro lá. Na verdade, eu não sei se eu vou conseguir... Ah, consigo. Então, eu vou selecionar aqui para ver o border radius, que é exatamente igual, já tá. Quando ele estiver checked, né? Então, se eu desmarcar aqui, ó, você vê que ele vai estar checado ou não checado, né? Eu vou alterar o background aqui. Então, beleza. Então, aqui no unchecked color, né? Eu posso botar ele no roxinho, para ele poder ficar roxo. Só que aqui eu não vou conseguir selecionar a cor só da borda, né? Então eu vou deixar ela assim mesmo para ela ficar preenchida, beleza? Não tem problema. E aqui o nome do checkbox. Então vamos colocar aqui. Vou colocar igual ali, tá? Só para a gente ter de referência. E o tamanho eu vou colocar a mesma coisa. Na verdade já tá, né? Só mudar a cor do texto. Essa cor de texto aqui, na verdade, ela vai ser dinâmica, né? A princípio, ela vai ser na cor mais escura aqui. Então, eu vou selecionar aqui e a cor lá é o secondary text. Ou é o primary text. Deixa eu só confirmar aqui. Essa cor aqui, cor título lista, essa mesma cor. Beleza, agora sim ele tá igualzinho. Só adicionar aqui a questão do preço. Então, vamos adicionar aqui a nossa questão do preço. Aí, essa row aqui, que no caso é o checkbox em si, né? E aqui eu vou adicionar uma coluna. Pronto. Aqui eu vou clicar na row já e separar entre, né? Para ele poder ficar lá no final. Beleza? Então eu vou clicar aqui na coluna e adicionar um texto aqui. Esse texto ele vai ser um pouquinho menor, né? Então eu vou adicionar aqui o texto. Se eu colocar 12 aqui, ele vai ficar dessa forma. Em 100%, que seria o tamanho padrão, ele fica num tamanho bom. Então eu vou manter 12, mas se eu achar que isso daqui depois que eu publicar ficar muito grande, eu mudo. Então vai ser medium aqui. E a cor vai ser essa cor aqui, título lista, que é a cor que eu coloquei lá. Tranquilo. Aqui vai ser o valor, né? Então eu vou copiar aqui, só pra gente manter. Agora eu vou duplicar aqui, né? Colocar a quantidade, o valor vezes a unidade, né? Beleza, ele vai ser a mesma coisa, só que o tamanho 10. Então vou só mudar aqui o tamanho para 10. Beleza. Agora a gente vai clicar aqui na coluna
se você observar, o valor ficou centralizado, né? E aqui o valor ele tá à direita. Então, vou clicar aqui na coluna e marcar essa opção aqui, ó, para ele ficar aqui no final. Beleza, aqui a gente não precisa fazer mais nada. Agora que a gente só tem esses pop-ups aqui e a opção de compartilhamento, né, que vai entrar aqui. Então, eu já posso fazer esses pop-ups ou posso fazer na próxima aula, né? Na verdade, isso daqui faltou botar um border radius aqui, né? No caso é 8. Vou já botar aqui pra não perder nada. Tá aqui para ele botar igualmente para todos os lados. Pronto, eu tá com border radius de 8. E aí, se você não entendeu por que eu fiz esse checkbox aqui embaixo, é porque aqui, ó, a gente está nessa tela aqui, certo? Quando o usuário clicar aqui e adicionar um novo item, ele vai abrir aqui esse pop-up para o usuário selecionar o produto, colocar a quantidade, a unidade, né? E o valor da unidade, né? Aqui na unidade, no caso, pode ser quilo, pode ser a unidade mesmo, né? E aí o cara pode selecionar aqui a unidade de medida daquele produto, certo? E o valor e a descrição aqui, eu acho que eu vou tirar, não tem necessidade de colocar a descrição do produto. Ou eu posso manter como opcional também. Beleza. E aí, se eu manter isso daqui, essa descrição, eu vou ter que adicionar um novo texto aqui embaixo do produto, bem pequenininho, descrevendo aquele produto, né? Então, eu posso adicionar ou não adicionar. Então, isso daí vai ficar à mercê de quem está fazendo, né? E aqui, nesse caso, a checkbox, ela fica logo aqui embaixo do botão. Então, tá aqui o botão, né? Aqui adicionar item, aqui adicionar novo item. Eu posso colocar isso daqui depois dinamicamente. Eu posso alterar quando tiver um item. Então, se tiver mais de um item nessa lista, eu altero o nome para adicionar novo item. E aí, beleza, já vai funcionar perfeitamente para mim, certo? E aqui, preciso só mudar esse nome aqui, essa tag aqui. Eu vou colocar add tag, que vai ser como ela vai vir por padrão, né? Isso daqui eu vou manter dessa forma aqui, que depois eu vou ter que fazer dinamicamente, beleza? Então, a princípio é isso. O que eu preciso fazer aqui só nessa coluna aqui de checkbox é adicionar um espaçamento para os itens, né? Que eu não adicionei. Então, aqui eu já vou clicar nesse daqui para eu ver o espaçamento, que é 12, e vou colocar ele aqui, o espaçamento de 12. O espaçamento da coluna em si, da coluna body, é 16, então eu não preciso mexer aqui no espaçamento dessa coluna do checkbox para o botão, beleza? Então é isso. Nessa aula eu vou fazer só isso. Eu vou optar por fazer esse pop-up aqui de adicionar novo item, editar novo item, conforme a gente for fazer as ações, porque aí eu preciso trabalhar as ações em cima desse pop-up aqui. Eu prefiro fazer ele depois separado. Tranquilo? A gente vai ficando por aqui nesse vídeo. A gente terminou a interface da nossa aplicação. No próximo vídeo, a gente vai começar a fazer o banco de dados, beleza? A gente vai começar a fazer o banco de dados e as ações. Se der para eu fazer os dois no mesmo vídeo, eu vou fazer para poder ficar um vídeo um pouco mais enxuto e a gente já termina logo a nossa aplicação e depois a gente parte só para as melhorias, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí, por favor, que me ajuda muito. Se inscreve no canal se não for inscrito. Comenta aqui se você tiver alguma dúvida. Eu vou deixar essa interface aqui novamente aí nos comentários. Se você ainda não tinha visto o vídeo dessa aplicação, a nossa primeira interface foi num vídeo anterior, então volta aí que você vai ver. E os ícones que eu usei aqui, que são aqui do Figma, né? Eu deixei ele no Figma junto com o arquivo. Você pode aprender a inserir esses ícones de forma correta também num outro vídeo aí do canal, que foi anterior ao vídeo da interface, beleza? Então eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu!